Galerinha, comecei a gravar nosso encontro aqui, vamos conversar um pouquinho. Hoje nós já vamos começar a falar sobre os crimes em espécie, tá? Vamos começar lá pelos crimes contra a pessoa. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Só para a gente recapitular antes disso, tá, galera? Nosso Código Penal ele se divide na parte geral, que estabelece regras gerais para aplicação da lei penal. Então, por exemplo, se eu tenho uma dúvida sobre aplicação da lei penal, onde que eu vou sanar essa dúvida? Eu vou sanar lá na parte geral do Código Penal. Se eu tenho uma dúvida sobre coautoria, eu vou sanar essa dúvida lá na parte geral, porque aqui a gente está falando sobre a teoria, sobre como que as coisas, como que os institutos e as categorias de direito penal se aplicam, se comportam. Depois, a partir ali do artigo 121, o nosso Código Penal começa a falar sobre a parte especial, ou seja, o que é crime e o que não é. Então, quais são as condutas que não podem ser cometidas pelos cidadãos, pelas pessoas, sob pena de responsabilização criminal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. E começamos a falar, então, sobre os crimes contra a pessoa, galera. Deixa eu só aumentar vocês aqui, que vocês são... Tá. Vamos começar a falar sobre os crimes contra a pessoa. A gente tem, no nosso Código Penal, ele é dividido, normalmente, em bens jurídicos, né? Então, o primeiro bem jurídico, a primeira, digamos assim, preocupação do Código Penal, lá na parte especial, são as pessoas. Então, nós temos ali um título, é o primeiro título, que estabelece várias condutas que, se realizadas, elas ofendem a pessoa e, por isso, geram uma hipótese de responsabilização criminal. Mas há dentro dos crimes contra a pessoa também subdivisões, tá? Dentro da subdivisão dos crimes contra a pessoa, nós temos os crimes contra a vida. Uma peculiaridade dos crimes contra a vida é que eles são o quê, galera? São julgados pelo tribunal do júri, né? Uma perguntinha que às vezes é fácil, mas às vezes a gente se confunde. Todos os crimes contra a vida são julgados pelo tribunal do júri? Não, né, galera? Só são julgados pelo tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida. Se eu estiver diante de um crime culposo contra a vida, ele vai ser julgado pelo juiz togado, pelo juiz comum, por uma vara criminal comum e não por uma vara do tribunal do júri. Mas é importante a gente lembrar dessa peculiaridade, dessa particularidade referente aos crimes dolosos contra a vida. Aos crimes contra a vida, melhor dizendo. Depois, galera, nós temos ali os crimes de lesões corporais. O Código Penal estabelece várias hipóteses de lesão corporal. Então, quando eu não quero matar uma pessoa, quando eu não quero atentar contra a vida de uma pessoa, mas eu quero atentar contra a integridade corporal de uma pessoa, contra o bem-estar daquela pessoa, eu posso cometer um crime de lesão corporal. E aí, dentro da lesão corporal, nós temos várias divisões. A lesão corporal pode ser leve, por exemplo, pode ser grave, ou pode ser gravíssima, de acordo com estabelecimento, de acordo com definição doutrinária. Leve, grave, gravíssimo. E aí, claro, a gente tem a culposa, a gente tem na violência doméstica, etc, etc. Temos os crimes de periclitação da vida e da saúde, quando a gente expõe a saúde ou a vida de alguém a risco. Então, são alguns tipos penais específicos ali que versam sobre esse ponto. Depois nós temos o crime de rixa, os crimes contra a honra, né? Temos lá calúnia, injúria e difamação. Lembra a diferença entre eles? Se não lembra, a gente vai ver depois, podem ficar tranquilos. Injúria e difamação, que são crimes diferentes, né? Cada um se refere a uma forma de tutela da honra. A calúnia e a difamação tutelam a honra objetiva, a injúria tutela a honra subjetiva. Isso a gente vê com calma depois. E depois nós temos os crimes contra a liberdade individual. Essa galera toda aqui compõe o título 1º do nosso Código Penal, que fala dos crimes contra a pessoa, tá? Então, qualquer tipo penal integrante
nessas categorias aqui, pode ser considerado como um tipo penal praticado contra a pessoa. Tá, galerinha? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamem aí. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, me chamem aí. Meu teclado tá meio louco. Vamos conversar então sobre o nosso primeiro tipo penal, o artigo 121, um dos mais conhecidos, né? O artigo 121 do Código Penal tutela o delito de homicídio, prevê a tipificação do crime de homicídio, do tipo de homicídio. Qual é o bem jurídico tutelado pelo crime de homicídio? Evidentemente é a vida humana, porque se eu matar alguém, qual foi o bem jurídico que eu feri? A vida. Se eu matei alguém, eu tirei a vida dessa pessoa. E o Chaves, né? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Então, o artigo 121 do Código Penal prevê o caput aqui, o homicídio simples. Nada mais é do que matar alguém. Então, se eu matar alguém, eu cometo o crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal e eu estou sujeito a uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Só para a gente lembrar, tá, galera? A gente acabou de ver, mas para não esquecer, os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. Então, se eu matar uma pessoa e o Ministério Público se convencer de que eu devo ser responsabilizado, ele vai oferecer uma denúncia, essa denúncia vai dar início a um processo. Vocês já fizeram um processo penal, galera? Podem botar no chat aqui. Deixa eu achar o chat. Perdi. Levantei a mão. Ai, meu Deus. Ó, agora achei, tá. Everson, sim. Beleza, Gabriela, sim. Camila, sim. Show. Beleza, galera. Então, vocês sabem, né, que o Ministério Público oferece uma denúncia. Essa denúncia dá início à instrução preliminar. Aqui no meio do caminho, nós temos a pronúncia. Depois da pronúncia, a instrução em plenário. E aí, no final da instrução em plenário, rola aqueles debates, que é aquela selvageria louca. E depois, no final, os jurados julgam o caso, tá? Então, o crime de homicídio é julgado pelo tribunal do júri. Ele tem um rito específico, um rito próprio, que é o rito talvez mais complexo de todo o nosso ordenamento jurídico, tá? A pena dele é reclusão de 6 a 20 anos. Mas eu posso matar alguém de formas distintas, né? Eu posso matar, a conduta matar alguém, ela não é sempre avaliada da mesma forma. O legislador, quando estava criando o tipo penal, eles lá se reuniram, e tá, gurizada, qual é que é? Matar alguém pode ser matar alguém de várias formas. A gente pode matar alguém de uma forma mais grave ou pode matar alguém de uma forma menos grave. E aí eles resolveram inserir isso dentro do nosso Código Penal. Então nós temos a forma do caput, que é o homicídio simples. Se eu matar alguém sem quaisquer outros elementos que circundem a minha conduta, eu estarei sujeito à incidência do artigo 121 e a uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Mas eles disseram que em alguns casos eu matar alguém pode não ser assim tão grave. Mesmo no homicídio doloso, tá? A gente tem a previsão do homicídio culposo também, que a gente vai ver em seguida. Mas o legislador diz, mesmo que você mate alguém, considerando as circunstâncias do caso, é possível que a gente atenue essa responsabilidade penal, porque a conduta não foi tão reprovável assim. Então, eles estabeleceram um privilégio para quem matar alguém dentro de algumas circunstâncias. O que é um privilégio? Um privilégio nada mais é do que uma causa de diminuição de pena. Então, o homicídio privilegiado, ele é um homicídio, na verdade, minorado. Vocês lembram lá de aplicação da pena, galera? Nós temos na primeira fase as circunstâncias judiciais, né, pena base. Na segunda fase, nós temos as agravantes e as atenuantes. Na terceira fase, nós temos as majorantes e as minorantes. Como que eu consigo identificar cada uma delas? Vocês lembram disso? Como que eu sei que a minha dosimetria da pena, como que eu sei que o que cada circunstância, onde cada circunstância vai ser avaliada na dosimetria da pena? Circunstâncias judiciais estão lá no artigo 59 do Código Penal, são 8, somente aquelas são as circunstâncias judiciais. Então, na primeira fase, o juiz sempre vai levar em consideração as 8 mesmas circunstâncias. Na segunda fase, as agravantes e as atenuantes também normalmente estão expressas em artigos do Código Penal.
o artigo 61, 62, depois o artigo 65. E as agravantes, elas não prevêem, elas não dizem quanto que vão aumentar ou quanto que vão diminuir a pena. Isso quem vai fazer é o juiz. E as majorantes e as minorantes, nós temos também na parte geral do Código Penal, assim como na parte especial do Código Penal. Por exemplo, a semi-imputabilidade do artigo 26, parágrafo único do Código Penal, é uma causa geral de diminuição de pena. Se o juiz constata que o cara era mais ou menos doido, que ele não tinha a capacidade de compreender inteiramente o caráter ilícito da sua conduta, ele não é inimputável, porque ele compreendia um pouco, mas ele não é também totalmente imputável, porque ele não compreendia tudo. Então, considerando que ele compreendia mais ou menos, o juiz vai aplicar a pena e vai reduzir um pouco essa pena. Uma minorante da parte geral do Código Penal. E agora nós temos uma minorante na parte especial do Código Penal. Essa minorante aqui do artigo 121, parágrafo 1º, está prevista na parte especial do Código Penal, e eu facilmente identifico ela como sendo uma minorante pelo fato de aqui ao final, ó, ela dizer que a pena deve ser reduzida de 1/6 até 1/3. Mas agora vamos ver quais são então esses casos que o legislador considera como sendo possíveis de reduzir, de atenuar a responsabilidade penal do sujeito. Então, se eu mato alguém sem qualquer outra circunstância relacionada à minha conduta, homicídio simples, pena 6 a 20 anos. Agora, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida da injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, caso fique comprovado, ou caso eu convença os jurados de que eu matei, mas eu matei por motivo de relevante valor social, ou matei por motivo de relevante valor moral, ou ainda matei porque eu estava sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. É possível que eu seja condenado pela pena do caput, mas que em cima dessa pena seja diminuído de 1/6 até 1/3. Então, se eu fui condenado aqui a 6 anos e o juiz reconhece a minorante no mínimo, ele vai me condenar a 6 anos menos 1/6, eu vou ficar com a pena de 5 anos. Se eu fui condenado a 6 anos e ele reduz no máximo de 1/3, aí já começa a ficar complicado, mas vamos lá, acho que é 6 menos 2. Eu fico com a pena de 4 anos. Tá, galera? Essa pena de 4 anos pode substituir? O cara foi condenado a uma pena de 4 anos, pena privativa de liberdade, 4 anos. Pode o juiz substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito? Nesse caso não pode, porque o crime cometido foi com violência ou grave ameaça, tá, galera? Então, nesse caso, não é possível de se operar a substituição da pena. Show, galera? Por enquanto, tranquilo, né? Nada de muito surpreendente. Só para a gente conseguir enxergar agora essas privilegiadoras. O que pode ser considerado motivo de relevante valor social? É bastante aberto, tá, gente? Não é... o Código Penal ele não nos diz, motivo de relevante valor social é isso. O que a gente pode eventualmente considerar então? Se o cara daqui a pouco mata o estuprador do bairro, tinha um cara lá estuprando as crianças, cada dia ele estuprava uma criança e ninguém conseguia pegar, é possível que se considere isso como sendo um motivo de relevante valor social. Se os jurados convencerem nesse sentido, é possível que se reconheça essa circunstância. Agora, o que pode ser considerado motivo de relevante valor moral? A doutrina dá o exemplo da eutanásia. Vamos imaginar que, Deus nos livre, né? Deixa eu bater na madeira aqui. Mas que nós tenhamos um ente querido em uma situação de saúde difícil. E nós vamos visitar esse ente querido todos os dias. E todos os dias que nós chegamos na visita, esse ente querido nos pede um favor. Por favor, meu filho, eu não aguento mais. A minha vida tá um horror, tá um desespero, eu sinto dor 24 horas por dia, eu não sei mais o que fazer, ninguém me ajuda. Por favor, eu não aguento mais esse suplício, esse martírio, está acabando comigo, me ajuda a dar um fim nesse sofrimento.
e vocês auxiliam o sujeito, esse ente querido de vocês, a dar um fim nesse sofrimento. Pode ser que se considere que isso foi um motivo de relevante valor moral. Vocês queriam acabar com o sofrimento daquela pessoa, tá? E também a terceira hipótese aqui, não botei exemplo, mas é porque é mais ou menos fácil da gente identificar, tá? Quando você age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O que a gente tem que cuidar aqui, tá, galera? Dogmaticamente, eu não posso esquecer dessa segunda parte do parágrafo primeiro. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Ou seja, se hoje algum de vocês me ofende, me xinga, profere palavras que acabam me deixando bravo, eu fico sob domínio de violenta emoção. E aí eu penso, na próxima vez que eu ver o fulano, eu vou matar ele. E isso acontece. Passa uma semana, eu encontro essa pessoa que proferiu esses xingamentos, esses impropérios contra mim, e eu mato essa pessoa. Posso dizer, tecnicamente, dogmaticamente, que houve a incidência dessa privilegiadora? Ou não? É possível falar no privilégio? Acho que não. Laís, eu também acho que não. Por quê? Porque olha só o que eles dizem. Sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Aqui não houve o ato logo em seguida a injusta provocação. Na verdade, o que houve foi uma espécie de vingança. Eu me senti ofendido. Eu fiquei matutando, remoendo isso na minha cabeça e pensando como que eu ia executar o meu plano criminoso. Então, claro, né, é possível que a defesa peça esse privilégio, mas a acusação, por outro lado, pode pedir a incidência da qualificadora do motivo torpe, do motivo fútil, da vingança, que a gente vai ver em seguida, tá? É importante a gente levar em consideração essa disposição. Só que, de novo, é claro, quem vai julgar isso serão os jurados. Então, se os jurados se convencerem de que mesmo que uma semana depois foi bem feito, digamos assim, eles podem querer reconhecer essa privilegiadora. Mas é importante que a gente saiba, tecnicamente, que precisa desse argumento de tempo, assim, estar próximo da ofensa. Tá, galerinha? Beleza? Alguma dúvida? Tudo em ordem? Qualquer coisa vocês gritam aí, tá? Aqui, depois a gente chega para a qualificadora, para as qualificadoras. Então a gente viu ali, no primeiro momento, o legislador disse, matar alguém, a pena é tanto. Se você matar alguém, pura e simplesmente, a pena é de 6 a 20. Mas, se você matar alguém tendo sido provocado, ou se o motivo pelo qual você matou essa pessoa é um motivo nobre, um motivo de relevante valor social ou moral, nós vamos te dar uma colher de chá, nós vamos reduzir a tua pena aí, de 1/6 até 1/3. Agora, se você matar alguém considerando as circunstâncias que eu vou descrever adiante, nós vamos prever uma pena maior ainda para você. Olha como aumenta, ó, de 6 a 20 vai para 12 a 30. Se o cara é condenado numa pena ali por homicídio simples, há 6 anos, o regime inicial de cumprimento de pena dele, se ele for primário, é o semiaberto. Aqui, no homicídio qualificado, como a pena mínima é 12, o cara já larga no fechado. O regime inicial de cumprimento de pena vai ser direto o fechado. De 1 a 4 aberto, de 4 a 8 semiaberto, acima de 8 fechado. Então o legislador estabeleceu algumas circunstâncias, algumas condições que, caso presentes naquela morte, caso presentes naquele homicídio, seriam passíveis de qualificar a conduta. O homicídio agora ele não é mais simples, o homicídio agora ele é qualificado. As qualificadoras podem estar relacionadas à forma como eu matei, por exemplo, com emprego de fogo, de veneno, podem estar vinculadas ao motivo pelo qual eu matei, como, por exemplo, por motivo fútil, por motivo torpe, ou pode estar relacionada como, por exemplo, a pessoa que eu matei. Se eu matei a minha mulher numa condição de violência doméstica, ou se eu matei uma autoridade. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora quais são as qualificadoras existentes no nosso ordenamento jurídico. Então, quais são as circunstâncias que qualificam o nosso homicídio e aumentam a pena dele lá de 6 a 20 para 12 a 30. Primeiro, se o homicídio é cometido
mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então, se o homicídio ele é cometido mediante uma remuneração, mediante um pagamento, mediante uma promessa de recompensa, ou ainda outro motivo torpe. O que é um motivo torpe? Motivo torpe a doutrina considera como sendo um motivo ignóbil, um motivo vil, um motivo insignificante, um motivo que não que causa desgosto. Normalmente, como é que o Ministério Público vingança, por exemplo, poderia ser classificado aqui como motivo torpe, a gente vinha conversando, tá? Mas aí a gente precisa conversar um pouco sobre essa vingança. Os tribunais superiores entendem que, beleza, tá, vingança pode ser considerado um motivo torpe, mas qualquer vingança pode ser considerado um motivo torpe? Vamos imaginar o seguinte, alguém faz uma brincadeira comigo que eu não gostei. Alguém, sei lá, pega aqui minha máscara. Ah, eu não tô aparecendo, não. Pega e esconde o Guilherme, chega lá no escritório e esconde minha máscara dentro da gaveta aqui. Eu procuro, não acho. E eu me irrito, não gostei da brincadeira dele. E aí eu penso, bom, amanhã quando ele chegar, ele vai ver. E aí eu entro no escritório, espero, quando ele chega, eu mato ele. Eu me vinguei de uma brincadeira que eu não gostei. É vingança? É uma vingança. Agora, vamos imaginar outra circunstância, tá? Vamos imaginar que a justiça solta alguém, solta um cara que está preso, o cara é um criminoso, perigoso, e ele é beneficiado com a liberdade provisória, ou qualquer outra forma de liberdade. E esse cara acaba matando meu pai num assalto. O cara assalta, vai assaltar alguém, assalta meu pai, mata ele. E dá um tiro no meu pai morre. E eu me vingo desse cara. Eu chego na hora, vejo quem é, descubro onde o cara mora e vou lá e mato ele. É a mesma vingança? Esse fato, vingança, ele pode ser classificado com a mesma reprovabilidade. Eu matar alguém porque o cara escondeu minha máscara numa gaveta. É a mesma coisa que eu matar alguém que matou meu pai, que matou um membro da minha família, que me privou eternamente da convivência com um dos meus entes mais queridos. É a mesma coisa. Então, galera, assim, vingança pode ser motivo torpe? Pode, mas nem sempre, tá? Não é toda vingança que pode ser considerada motivo torpe. Outro ponto outro fator que costumam colocar nessa qualificadora é o fato do sujeito, num feminicídio, o fato do sujeito não aceitar o término do relacionamento. Isso é muito comum, tá? O sentimento de posse, não aceitar o término do relacionamento. Isso, infelizmente, ainda é motivo para muitos crimes e isso pode servir para qualificar a conduta. Segundo, motivo fútil. O que pode ser considerado um motivo fútil? O motivo fútil é aquele motivo desproporcional com a minha conduta, sabe? Então eu tinha motivo para ficar bravo, tinha motivo para ficar incomodado, mas não motivo para matar uma pessoa. Por exemplo, meu vizinho está fazendo uma festa e eu tô com sono porque eu quero dormir, eu tô com sono, eu tô incomodado porque eu quero dormir, tenho que trabalhar amanhã cedo. Eu vou lá, bato na porta dele, peço para ele abaixar o volume e ele fecha a porta na minha cara e não baixa. E eu bato novamente, ele abre a porta e eu, pum, dou um tiro nele. Matei ele. Esse motivo é um motivo, a minha conduta, a minha resposta ao motivo que ele me deu foi desproporcional. Então foi um motivo que não está em consonância com a gravidade da minha conduta. Tá, galera? Depois nós temos ali no inciso terceiro, algumas hipóteses de qualificadora relacionadas à forma de execução do crime. O emprego de veneno, então se eu uso veneno, a minha conduta, o meu crime, o meu homicídio é qualificado. É mais comum das mulheres matarem com veneno do que os homens. Se eu uso fogo, explosivo, asfixia e tortura, a minha conduta é qualificada. E o legislador deixou um espaço aberto aqui, ó, ou outro meio insidioso ou cruel. Então, se nas circunstâncias fáticas derem conta de que a minha conduta foi realizada com algum outro meio insidioso ou cruel, pode incidir também a qualificadora. Isso acontece na prática quando?
Normalmente, o Ministério Público imputa essa qualificadora quando é um homicídio, por exemplo, praticado com arma de fogo com muitos disparos, ou quando é um homicídio praticado com faca com várias facadas. Então, eles dizem que esse outro meio, que não foi veneno, não foi fogo, não foi explosivo, não foi asfixia e não foi tortura, pode ser considerado cruel, tá? Ou ainda de que possa resultar perigo comum. O que é o perigo comum? Perigo comum é quando eu posso causar um dano, um risco, posso gerar um perigo para além da vítima que eu pretendo matar. Então, perigo comum é quando eu quero, o meio que eu utilizo gera risco para outras pessoas além da vítima visada. Tá, galera? Inciso 4º, também relacionado à forma de execução, o homicídio é qualificado se ele é cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou ainda, e aqui de novo, o legislador deixou um espaço de discricionariedade, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, a defesa do ofendido. Então, se eu mato alguém mediante traição, ou se eu faço uma emboscada para esse sujeito, ou se eu ajo de forma dissimulada para conseguir consumar o meu homicídio, eu qualifico a minha conduta. O que pode ser considerado outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido? Alguma outra espécie de ardil, alguma outra espécie de conduta que me coloca numa posição de extrema vantagem em relação à vítima. O que não pode ser considerado outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido? Às vezes o Ministério Público narra nessa qualificadora o fato de o sujeito ter usado arma de fogo, por exemplo. Então, considerando que o réu utilizou arma de fogo, a conduta, o homicídio é qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Só que isso normalmente não é aceito, galera. Por quê? Olha só, se a gente lê o dispositivo, a gente tem que fazer uma espécie de interpretação sistemática. Porque primeiro ele me dá alguns exemplos, ó. Traição, emboscada, dissimulação, ou outro recurso que torne difícil a defesa da vítima. O cara usar arma ou usar uma faca é algo que normalmente já integra o homicídio. Dificilmente alguém vai tentar matar outra pessoa sem estar armado ou sem estar, pelo menos, portando uma faca. Então, isso não é um diferencial, como um diferencial negativo a traição, a emboscada ou a dissimulação. Tá? Então, essa simples afirmação de que houve emprego de arma ou emprego de faca não é suficiente para gerar a incidência dessa qualificadora. Depois, o inciso 5º fala para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Então, se eu mato alguém porque essa pessoa ia me denunciar, alguém descobre que eu cometi um crime e diz, terminei meu relacionamento, e a minha esposa diz, amanhã eu vou na polícia e vou contar tudo que eu sei, tudo que tu aprontou, todos os teus podres. Então a pessoa vai falar todos os crimes que ela tem conhecimento, supondo que eu tenha uma vida, né, criminosa, vai narrar para a autoridade policial todos os crimes. E eu não posso deixar que isso aconteça. Então eu mato essa pessoa antes que ela vá na polícia, para eu assegurar aqui a impunidade dos meus crimes. No âmbito do tráfico de drogas isso é muito comum. Se tem alguém dizendo que o fulano é traficante, se tem alguém dizendo que o fulano é traficante, eles, para assegurar a ocorrência do tráfico, para evitar que haja, né, uma prisão ou qualquer outra ação policial relacionada ao combate a esse tráfico, acabam, né, se matando as testemunhas. Então essa é uma qualificadora clássica. Onde que essa qualificadora aparece também? O sujeito rouba um banco, rouba uma farmácia, rouba um supermercado e está fugindo. Daqui a pouco encontra a polícia. E aí há uma troca de tiros. Se o cara tenta matar os policiais na fuga, ele pode-se dizer que ele tentou matar os policiais para assegurar também a impunidade de um crime prévio que ele cometeu, tá? Beleza, não tem nenhum problema. E o inciso 6 ficou aqui em cima, é o crime de feminicídio. Então, galera, se nos perguntarem, o feminicídio é um tipo penal próprio? Tem um tipo penal de feminicídio? Feminicídio é diferente de homicídio qualificado?
Não. O feminicídio nada mais é do que um homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Esse é o tal do feminicídio. Não temos um tipo penal, um artigo exclusivo para ele, tá? O feminicídio está lá no artigo 121, parágrafo 6º, nada mais é do que um homicídio qualificado. A reprovabilidade em termos de técnica legislativa do feminicídio é a mesma do que um homicídio praticado por motivo torpe ou praticado mediante promessa de recompensa, por exemplo, tá? Mas afinal, o que é o feminicídio? É quando o sujeito mata a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, quando alguém mata a mulher por razões da condição de sexo feminino, nós estamos diante do feminicídio. Se eu perguntar para vocês, sempre que um homem mata uma mulher, é feminicídio? Certo ou errado? Todas as vezes que um homem mata uma mulher, nós estamos diante de feminicídio, certo ou errado? Errado, galera. Boa, isso aí, Lazy. Errado, perfeito. Por quê? Imaginemos que eu esteja... Me deu uma loucura agora e eu saio aqui do escritório bem louco. Eu vou matar a primeira pessoa que eu ver na minha frente. Eu saio e passa na minha frente uma mulher. E eu mato ela. Pá! Por que eu matei ela? Sei lá. Matei porque eu estava pirado. Mas não foi por razões da condição do sexo feminino. Outro exemplo. Se eu estou... não, antes disso, deixa eu só ver uma definição com vocês aqui, ó. Só para a gente entender, eu já vou voltar, tá? Ali para a gente terminar de ver as qualificadoras. Mas só para a gente ver o que a legislação nos fala precisamente sobre o que é razões da condição do sexo feminino. É um conceito aberto que o legislador determina aqui na frente, tá? No parágrafo 2A. Olha o que ele diz, só para a gente voltar e eu terminar o exemplo. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, se um homem mata uma mulher nessas circunstâncias, aí nós temos o feminicídio. Se um homem mata uma mulher fora dessas circunstâncias, nós não temos o feminicídio, tá? Então é o seguinte, vamos voltar aqui. Se eu tô assistindo um jogo de futebol, eu, minha esposa, uma amiga e uma amiga dela. Galera, eu não dou bola para futebol, tá? Eu não sei nenhum nome de nenhum jogador do Inter. Mas vamos imaginar no exemplo. Tô vendo jogo de futebol e aí o jogo começa a ficar apertado e daqui a pouco meu time toma um gol. Meu time toma um gol. Meu time tá perdendo. E aí a minha esposa e essa amiga começam a me provocar. Ah, porque teu time é ruim, porque não sei o quê, porque bergamotão, porque blá blá blá, porque blá blá blá. E daqui a pouco eu me irrito. Me irrito e mato as duas. Ah, não quero mais saber de arriada, Inter, bababá, e pum, matei as duas. Temos feminicídio aí? Se sim, os dois crimes serão feminicídio? Matei minha esposa e uma amiga dela. Qual foi o motivo? O motivo foi futebol, foi uma besteira. Motivação fútil ali, plenamente caracterizada, não há nenhuma dúvida. Mas, feminicídio existe? Olha só, em relação à minha esposa, existe, porque eu estou diante de uma situação de violência doméstica e familiar. Inegavelmente, nós temos uma relação doméstica. Então, eu matar a minha esposa, independente do motivo, independentemente do contexto, a briga foi por futebol, mas ela é minha esposa, está configurada uma situação de violência doméstica. Então, eu tenho, sem qualquer dúvida, o feminicídio contra a minha esposa. Mas em relação à amiga dela, que eu mal conhecia, segunda vez que eu estava vendo na vida, pode-se falar que nós temos uma situação de violência doméstica? Não, nem sabia que era mulher, conheci na hora, conheci uma semana antes. Então, o inciso primeiro acaba sendo afastado. E o inciso segundo, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Eu matei ela porque
eu discriminava ou menosprezava a condição de mulher dela? Não, eu matei ela porque ela falou mal do meu time, porque eu me irritei no jogo de futebol. Então, contra essa pessoa, não se pode falar em feminicídio. Então, nós temos um feminicídio e um homicídio que pode ser qualificado por qualquer outra circunstância, mas não pelo feminicídio. Tá, galera? Tá, mas o que é então menosprezo ou discriminação condição de mulher? Sei lá, o cara que se sente superior à mulher, o cara no trânsito recebe uma fechada, olha que quem dirigia, olha que o motorista do outro carro é uma mulher e diz só pode ser mulher, começa a perseguir a mulher e mata ela. Perfeitamente caracterizado o feminicídio. E aí vejam que não precisa ter relação de violência doméstica. Nesse segundo exemplo, o cara nem conhecia a vítima, mas ele a menosprezou, a discriminou pelo fato de ela ser mulher. Tá, galera? Alguma dúvida aí? Eu vi que movimentou a tela aqui. Deixa eu achar vocês aqui. Mostrar participantes. Lisiane entrou agora. Boa noite, Lisiane. Acho que é a Viviane também. Boa noite quem Boa não tá. noite, desculpa o atraso, professor. Capaz, querida, fica à vontade sempre. Então tá, galera, beleza. Vimos o feminicídio. Importante que isso fique claro, tá? Pra gente não confundir. Não é sempre que um homem mata uma mulher que é feminicídio. O inciso 7º, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, são os integrantes das Forças de Segurança Pública, tá? Os policiais. Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até terceiro grau, em razão dessa condição. Então, sujeito que mata um policial pelo fato de ele ser policial, ou que mata um agente penitenciário pelo fato de ele ser agente penitenciário, ou que mata um parente, o cônjuge, um companheiro, ou qualquer parente consanguíneo, até terceiro grau, de alguém por essa circunstância. Bah, o cara me prendeu, então agora ele vai ver, a família dele vai pagar. E o cara mata a família do policial. Tá, galera? Essas são as nossas qualificadoras. O homicídio se torna, então, bem mais grave. A pena de 6 a 20 anos pula para 12 a 30 anos. Essa é a repercussão que a qualificadora causa no tipo penal de homicídio. Já falamos aqui, né, sobre o feminicídio. Então, o que é, afinal, o feminicídio? O que afinal, configura, caracteriza o feminicídio? Uma situação de violência doméstica e familiar, independentemente da motivação, então, que é utilizada para o homicídio, a simples circunstância de existir uma relação de violência doméstica e familiar é apta a caracterizar o feminicídio. Ou o fato ter ocorrido considerando uma circunstância de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ou um ou o outro. Não precisa estar os dois. Beleza, galera? Depois nós vamos ali para o parágrafo 3º. Parágrafo 3º do artigo 121, ele fala sobre o crime de homicídio culposo. Primeiro, para a gente não esquecer, esse crime é julgado pelo tribunal do júri? Não, né, galera? O tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida. Então, se tentarem fazer uma pegadinha pra gente, todos os crimes de homicídio são julgados pelo tribunal do júri, certo ou errado? Errado, porque nós temos previsão no nosso Código Penal de homicídio culposo, e o homicídio culposo é julgado por uma vara criminal comum. Tá, o que é então o homicídio culposo? A gente viu que no homicídio doloso, no homicídio simples, o sujeito quer matar tocando fogo, usando veneno, sei lá o quê. No homicídio culposo, o sujeito não tem a intenção de matar, mas ele mata por imprudência. A sua conduta, ela é uma conduta imprudente, uma conduta negligente ou uma conduta imperita. Tá, galera? Ah, deixa eu só desligar o ar que o Guilherme me congelou aqui. Só Galera, então aqui, ó. Só pra gente não esquecer. Ai, eu tô todo dolorido. Eu falei pra vocês que eu comecei a fazer crossfit. É um troço horrível. É um troço do inferno. Eu fui hoje e eu quase morri. Eu achei que eu ia desmaiar.
E o pior é que assim, tu vê os caras lá tudo fazendo, as pessoas tudo fazendo e tu não consegue mais fazer. Tu já tá morto, só que ao mesmo tempo tu não quer. Tu quer deitar no chão e morrer, mas tu não pode, né? Porque tu vai passar vergonha. Aí, bah, o cara tem que ficar fingindo que tá fazendo alguma coisa. Eu fazia só quando o cara me olhava lá, o professor. Eu ficava paradinho, o professor me olhava e fingia que tava fazendo alguma coisa. Mas é um horror, agora tô todo dolorido. Mas vamos lá, galera, pra gente não esquecer. Todos os crimes que estão previstos no Código Penal e na legislação especial, eles são punidos a título de dolo, né? Então eu tenho que ter intenção de cometer aquelas condutas. Eventualmente o legislador diz, tá, ó, gurizada, olha só, esse crime é tão grave que a gente vai estabelecer a hipótese, a possibilidade de punição a título de culpa. Então o sujeito não precisa nem querer cometer a conduta. Mas a vida humana é tão importante que ele não pode ser imprudente, não pode ser negligente, não pode ser imperito em relação a ela. Então, se ele, a conduta culposa der causa a um resultado morte, a essa pessoa pode ser atribuída responsabilidade penal, tá? Então, o homicídio culposo é cometido nessas circunstâncias. Vejam que a pena é bem menor, né? Ó, detenção de 1 a 3 anos. O cara não vai ser preso por homicídio culposo. É muito difícil. O sujeito vai, 99% das vezes, a pena vai ser substituída. Não tem como o sujeito ser preso. Alguém consegue pensar em alguma hipótese de homicídio culposo? Quando a gente fala matar alguém por imprudência, por negligência ou por imperícia, o que vem à cabeça de vocês? Consegue pensar em algum exemplo? O atropelamento. O atropelamento, quem que falou? Lisiane? Eu. Boa, Dizer. Lisiane. Ótimo. Esse é o exemplo que mais nos vem à mente. Eu também, quando eu falo assim, ó, bah, o cara morreu, matou por alguém morreu por uma conduta culposa. Me vem diretamente o atropelamento, um acidente de trânsito. E, de fato, o acidente de trânsito, ele é um crime também previsto no nosso ordenamento jurídico, mas não é esse, tá? Nós estamos aqui no 121, parágrafo 3º, que é o homicídio culposo do Código Penal, mas a gente vai ver em seguida o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, lá no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos o homicídio culposo na direção de veículo automotor, que aí é quando eu sou imprudente no trânsito com o uso do meu veículo automotor e causo a morte de alguém. Perfeito, mas é exatamente esse o raciocínio. A Laís falou ali, outra hipótese, erro médico. Essa é uma hipótese bem frequente do artigo 121, parágrafo 3º. O que mais aparecia, na época que eu trabalhei no tribunal, o desembargador com quem eu trabalhava tinha competência para julgar os crimes contra a vida. E pouco aparecia de homicídio culposo, tá? Mas quando aparecia, muitos dos casos eram relacionados à conduta médica. Então o sujeito fazia, sei lá, uma lipoaspiração ou fazia qualquer outra cirurgia e dava um problema no, no procedimento e ele vinha a falecer, isso poderia gerar responsabilidade penal pelo homicídio culposo. Acidente de trabalho também às vezes acontece. Eu lembro um caso que o sujeito morreu numa obra, ele estava sem equipamentos de segurança, sem EPI, e sofreu um acidente de trabalho e foi imputada a responsabilidade penal ao empregador. Então são alguns exemplos. Lembra um outro caso antigo, saiu na mídia até que explodiram os botijões de gás numa obra. Isso pode gerar também responsabilidade penal. Tá, galera? Mas sempre a gente tem que pensar na imprudência, na negligência e na imperícia. E o que a gente tem que cuidar quando a gente fala disso? A gente tem que cuidar para não cair numa hipótese de responsabilidade objetiva, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu falei de um caso para vocês aqui. Então vamos lá. O cara estava sem equipamento, sem EPI, sem equipamento de proteção individual, trabalhando numa obra. E o cara morre. Sofre um acidente e morre. Eu posso, pelo simples fato do cara estar sem IPI, denunciar o empregador? Eu tenho que estabelecer um nexo de causalidade, tá? Com aquela conduta. Por exemplo, se o cara estava sem EPI, mas o EPI não ia salvar a vida dele. O cara deveria estar usando máscara e ele morreu eletrocutado. Eu posso usar essa circunstância do empregador não ter fornecido EPI, a máscara, com
posso fazer essa vinculação dessa conduta, não fornecer máscaras com resultado morte? Não, não posso, não é uma conduta imprudente, uma conduta negligente, qualquer que vai gerar responsabilidade penal pela morte. A conduta do sujeito tem que estar, de fato, vinculado com a morte do cara. Se o cara morreu porque, sei lá, caiu um elevador e o empregador deixou de fazer a manutenção do elevador porque quis economizar, aí sim, aí nós podemos ter uma vinculação, um nexo de causalidade. Então eu tenho que cuidar para não atribuir responsabilidade objetiva, tá? No trânsito isso é comum. Por exemplo, o cara estava em excesso de velocidade. O excesso de velocidade tem que ser o causador do acidente. Pode ser que o acidente ocorresse mesmo se o sujeito não estivesse em excesso de velocidade. O cara estava a 64, o limite de velocidade era 60. Não que ele esteja certo, ele está errado. Só que esses 4 km foram o responsável pelo acidente? Ou foi uma falta de atenção, ou foi o cara, sei lá, qualquer outra coisa. É importante só isso, tá, galera? Só a gente fazer esse desenho adequado da acusação para chegar ao resultado. E olha só, já que a gente começou a falar aqui dos casos de trânsito, vamos imaginar o seguinte. Em seguida a gente vai ver o artigo 302, tá? Mas só para a gente já ir conversando. Vamos imaginar o seguinte. O sujeito está aqui com seu carro. Isso é um carro, galera. Não sei qual, mas é um carro. E aqui está o semáforo. Aqui está a faixa de segurança. E... eu tenho que trocar o lugar do semáforo para o exemplo funcionar. Peraí. Aqui. O semáforo está aqui. Aqui é a faixa de segurança. E aqui é a pista de rolamento comum. O cara está nesse sentido. Olha só. O cara cruza o sinal vermelho e a vítima estava atravessando a rua fora da faixa de segurança. É possível chegar à conclusão de que os dois têm culpa, tanto o motorista quanto o pedestre? Sim, os dois infringiram normas, né? Um cruzou o semáforo sem ter autorização para isso e o outro tentou realizar a travessia da via fora do local adequado. Os dois têm culpa. Então, tanto a vítima que foi atropelada quanto o atropelador tem culpa pelo acidente. Agora, a culpa da vítima isenta o réu de responsabilidade penal? Não, galera. Isso é importante ficar claro, porque às vezes nos perguntam, tá? No direito penal não existe concorrência de culpas. Então, mesmo que a vítima tenha culpa, teve uma culpinha aqui, o cara, como ele agiu com imprudência, como ele teve a culpa dele, ele vai responder penalmente por essa culpa. A única hipótese do sujeito não responder é quando a gente está diante do instituto que se chama culpa exclusiva da vítima. Se for culpa concorrente, o cara vai ser condenado. Se for culpa exclusiva, aí não tem como atribuir responsabilidade penal ao sujeito. Tá, e como pode ser um caso de culpa exclusiva da vítima? Vamos imaginar, o cara tá aqui, tá no carrinho dele, o sinal abriu, o cara tá dentro do limite de velocidade, o cara ia passar pela faixa de segurança, o cara tá no limite de velocidade, ele olhou para os lados, mas sei lá, vem alguém correndo aqui, uma bicicleta, vem um ciclista correndo e passa na frente dele sem que ele pudesse perceber. Ou o cara se joga de cima aqui de um viaduto, o cara queria se matar. Nesse caso, é razoável a gente pensar que houve culpa exclusiva da vítima, porque por mais que o condutor tivesse e teve, no nosso caso, atenção a todos os detalhes e não cometeu nenhum ato de imprudência ou de negligência, o resultado ocorreu exclusivamente por conta da vítima. Só assim para isentar o réu de responsabilidade penal. Tá, galera? Beleza? Qualquer dúvida, vocês me chamam aí.
Depois a gente passa aqui para o parágrafo 4º. O parágrafo 4º estabelece uma causa de aumento de pena. Olha só para a gente também já deixar claro, se eu tenho aumento em 1/3, eu estou diante de uma majorante. Lembram? Para eu identificar majorante ou minorante, eu tenho que saber, eu tenho que ver que o aumento é no patamar de 1/3, metade, o dobro. Sempre que o aumento for dessa forma, eu estou diante de uma majorante e não de uma agravante. A agravante, normalmente, ela está descrita no Código Penal. O que nos diz aqui o parágrafo 4º? No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Então, no crime culposo, essas circunstâncias aqui aumentam a pena em 1/3, ou seja, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, então um médico que não observou as regras procedimentais para uma cirurgia, para um ato cirúrgico, o cara deixou de observar alguma regra. Isso pode aumentar a pena, tá? Olha só, isso às vezes gera confusão. Às vezes até os tribunais superiores não têm consenso sobre isso. Tá, vamos imaginar o seguinte. O médico deixou de observar uma regra de profissão, uma regra técnica de profissão, e com isso deu causa à morte. Então eu tenho aqui um elemento, tá? Inobservância de regra técnica. Esse elemento, inobservância de regra técnica, pode servir para comprovar a imperícia. Então, isso é o que gera responsabilidade para o médico do homicídio e pode servir também para essa majorante. Eu posso usar essa mesma e única circunstância 2 vezes ou isso pode gerar bis in idem? O que vocês acham? Aqui, galera, não tem consenso, tá? Tem decisão para um lado, tem decisão para outro. Tem gente que diz que se isso é o elemento que gera a culpa, isso é o elemento que caracteriza a infração, não pode ser utilizado para majorante. Tem gente que diz que não tem problema, que pode ser utilizado para um, para outro. Tá, mas em qual exemplo, então, que poderia ocorrer a inobservância de regra técnica e a aplicação da modalidade culposa? Vamos continuar com o médico aqui, que não observou a regra técnica. Vamos imaginar que o médico cometeu um erro no procedimento, por conta da sua inobservância de regra técnica, e além disso, ele não deu a devida assistência ao paciente. Então aqui, como é que a gente pode botar isso? Vou botar aqui negligência no pós-operatório. Percebam que agora não tem problema, porque a gente tem 2 elementos. Então aqui a gente pode usar a negligência no pós-operatório para caracterizar a responsabilidade penal a título de culpa e ainda assim sobra outro elemento, outra falha na conduta do médico que pode servir como a majorante. Tá, galera? Só um exemplo dessa discussão que às vezes surge. Então tá, no crime culposo, a pena é aumentada em 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, vi que o paciente está morrendo, não faço nada, ou não procura diminuir as consequências do seu ato, ou ainda foge para evitar prisão em flagrante. Cometi um crime culposo e fugi, quis ir embora. Já se o crime é doloso, a pena é aumentada também de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, se eu matar, tendo intenção, matar alguém maior de 14, menor de 14 ou maior de 60, eu tenho a minha pena aumentada em 1/3 por conta da majorante do parágrafo 4º, uma causa especial de aumento de pena. Ainda, galera, olha o artigo 5º. O artigo 5º nos diz o seguinte:
Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Já falamos, acho, na aula passada sobre esse caso, né? Imaginemos que o pai está com pressa, saindo atrasado para o trabalho, ele abre o portão da garagem, acelera o carro e o filho dele, o cara dá uma ré rápido e o filho dele estava atrás do carro querendo dar tchau. E ele atropela o filho e mata o filho. Ele foi imprudente ou negligente? Foi. O cara tem um filho pequeno em casa, ele abre a garagem, tem que cuidar, tem que olhar o retrovisor, tem que olhar para os lados, não pode sair correndo. Então a negligência ou a imprudência dele deu causa ao resultado morte do seu filho. Mas é possível que o juiz considere que esse cara já sofreu tanto, as consequências da infração dele já atingiram ele de forma tão intensa, tão grave, que a sanção penal se torna desnecessária. Então o juiz pode pensar, puta, esse louco matou o filho, cara, que merda. Não deve ter nada mais dolorido na vida do que isso. Eu acho que qualquer pena que eu aplique nele seja uma pena desnecessária. Não precisa, ele já sofreu demais. Então, nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Vamos pensar no seguinte caso, outro caso. Ó. Vocês lembram que teve esses tempos, faz tempo já, eu acho que eu estava na faculdade ainda. Bah, o cara vai ficando velho, vai passando tempo e a gente não se dá conta, né? Eu acho que eu estava na faculdade. Estava na faculdade e aconteceu o seguinte fato. Uma mãe tinha um filho dependente químico e esse filho subtraía as coisas de casa, vendia as coisas dos pais, agredia os pais. E aí teve um dia que o menino, o guri, já tinha 18 anos, estava brigando com o pai, eles entraram em vias de fato, estavam num embate físico, a mãe chegou, ficou desesperada com aquela situação, pegou uma arma de fogo e atirou no filho, matou o filho. Nesse caso, é possível aplicar o perdão judicial? O que vocês acham? A mãe matou o filho. Perdão judicial nesse caso, galera, não cabe. Olha o que diz o parágrafo 5º. No homicídio culposo, a mãe que atira contra o filho quis matar o filho, ela estava numa situação de desespero, ela estava transtornada, mas ela teve a intenção. Não é o mesmo caso, são casos diferentes, tá? Só para a gente lembrar. Então não é sempre que esse instituto pode ser aplicado. Agora, é possível que os jurados absolvam a mãe, tá? Os jurados podem perdoar, os jurados, se quiserem absolver. Ah, coitada dessa mãe, imagina o que sofreu, eu não vou mandá-la para prisão. Acho que ela não é bandida, acho que ela não merece uma pena de reclusão de 12, de 6, de 10 anos. Acho que ela deve voltar para casa. Então, os jurados podem, tá? Mas é importante a gente saber que esse instituto está previsto apenas para o homicídio culposo. Vamos adiante. Depois temos algumas outras majorantes aqui. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, essas circunstâncias aumentam a pena também do fato, se o crime é praticado por milícia privada, ou sob pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. E o parágrafo 7º também estabelece formas de aumento de pena, mas específica para o feminicídio, tá? Para o 121, parágrafo 2º, inciso 6º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Quais são as circunstâncias? Primeira possibilidade, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, o sujeito mata uma mulher numa situação de violência doméstica familiar ou em situação de discriminação ou menosprezo à condição de mulher e ela está grávida. Ou recém teve filho, 3 meses. Isso gera um aumento de pena. Pessoal, já caiu na prova da OAB o seguinte caso. Eles nos deram uma narrativa fática que era a seguinte. A mãe... Era mais ou menos assim, tá? A mulher vai ao médico e descobre que está grávida na primeira semana de gravidez. E aí volta para casa, dá um problema e
e o cara mata ela. Discute com o marido por qualquer outro fato e o marido mata ela. É possível a gente cogitar desse aumento de pena e ela não contou para ele da gravidez. É possível que nesse caso a gente impute ao sujeito esse aumento de pena. Claro, era a prova da OAB, evidentemente, na condição de advogado do réu, nós postularíamos o afastamento dessa circunstância pelo fato de o sujeito não ter dolo, não saber. Então ele matou a mulher gestante? Matou, mas ele não tinha conhecimento dessa circunstância. Ele não sabia que estava matando a mulher gestante. Ele sabia que estava matando a mulher, mas não sabia que estava matando a mulher durante a gestação. Então é importante a gente sempre avaliar, tá? Numa prova, numa segunda fase de algum concurso, ou no OAB, se o elemento subjetivo do sujeito está dentro dessa circunstância também. Se ele sabe o que está fazendo, se ele sabe que está fazendo isso que o legislador considera mais grave, ou se ele sabe que está cometendo o crime, mas não tem conhecimento dessa circunstância que o legislador considerou mais grave, tá? Adiante, segunda hipótese. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portador de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então, quando o feminicídio for cometido contra alguma dessas pessoas, também há uma hipótese de aumento de pena. Uma coisa que eu não falei para vocês, mas que é importante, o feminicídio, galera, e a violência doméstica, a Maria da Penha, não ocorre somente entre companheiros, tá? Ou entre marido e mulher, ou entre namorados. O feminicídio pode muito bem ser um crime de um filho contra a mãe, de um primo contra a prima, de um pai contra a filha. Qualquer contexto de violência doméstica que tenha como vítima uma mulher é passível de configurar um feminicídio, tá? Não precisa ser o namorado, o companheiro, o marido, pode ser o pai contra a filha, o pai contra a mãe, um parente homem contra uma parente mulher, tá? Desde que haja uma situação de violência doméstica, é possível a configuração do feminicídio. Terceira hipótese dessa causa de aumento de pena, na presença física, olha que louco, ó, isso é novidade. Esse inciso terceiro é novidade, acho que é de 2018, se eu não me engano. Ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Então, se mata a mãe na frente do filho ou na frente do pai, presença física ou virtual, temos aí uma causa especial de aumento de pena. É uma das primeiras construções que tem no nosso ordenamento jurídico sobre a presença virtual, tá? O legislador se preocupou aqui em colocar teve esse cuidado de colocar a presença não só física, mas também virtual. Eu nunca vi nenhum caso em que tenha sido imputada a presença virtual. Mas agora, né, considerando o contexto que a gente está vivendo, considerando que cada vez mais as nossas ações têm sido virtualizadas, é possível que apareça, infelizmente. E depois, esse também é novidade, galera, inciso 4º, inciso 3º e inciso 4º são novidades, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então, o sujeito mata a pessoa descumprindo medidas protetivas de urgência. Isso é uma circunstância suficiente para que ele tenha a pena aumentada de 1/3 até a metade. Tá, galera? Depois nós chegamos aqui, ó, no homicídio culposo na direção de veículo automotor, para a gente fechar a conta, galera. Então vimos aqui, esse homicídio é o homicídio do Código Penal, 121, depois o homicídio privilegiado do parágrafo 1º, o homicídio qualificado do parágrafo 2º, o feminicídio, a definição do feminicídio, o homicídio culposo do parágrafo 4º e as hipóteses de aumento de pena, perdão judicial, majorantes dos parágrafos 6º e 7º. E aí eu coloquei aqui para a gente saber também que existe o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Esse homicídio está no artigo 302 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, é a Lei 9503. E o que o legislador nos fala sobre ele? Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele não dá nenhuma definição concreta, ele só diz. E aí, aquilo que a Elisiane muito bem tinha apontado. Se eu agir de forma imprudente, negligente ou imperita na direção de veículo automotor, eu cometo um homicídio culposo. Só que é o homicídio culposo da legislação especial
do artigo 302 do CTB. Qual é a pena para quem praticar essa conduta? Detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Olha só, a pena do homicídio culposo no trânsito é mais alta do que a pena do homicídio culposo fora do trânsito. 2 a 4 anos, o 302, e 1 a 3 anos, o parágrafo 3º do 121. Que mais? O legislador estabelece algumas majorantes para quem comete esse crime. Vamos ver quais são elas. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticado em faixa de pedestres ou na calçada, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, ou no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então, o legislador considera mais grave aquele que mata alguém no trânsito e que não tem habilitação, ou que comete essa conduta numa faixa de pedestres ou na calçada, ou quando o sujeito não presta socorro para a vítima. Claro, evidente, quando é possível fazer, em muitas oportunidades não é possível, o sujeito acaba sendo ameaçado, o sujeito está numa situação de risco, aí ele se afasta. Mas se for possível, ele deve prestar socorro, sob pena de responder pela majorante. E também no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então, motorista de ônibus, motorista de lotação, motorista de algum aplicativo, motorista de táxi. Tá, galera? E o parágrafo 3º fala sobre a embriaguez, uma conduta aí se torna mais grave. Parágrafo 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, então não é só álcool, tá? Se o cara tá loucão de outros tóxicos, o cara tá loucão por qualquer outro tóxico, pode ele ser imputado nessa forma qualificada do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena, veja como é bem mais alta. Reclusão de 5 a 8 anos. Então pula aqui de 2 para 5 e de 4 para 8. E suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Galera, só para a gente encerrar aqui. Como que eu sei? É possível que o sujeito cometa um homicídio no trânsito? Ou melhor, cometa um homicídio no trânsito usando um veículo e responda no tribunal do júri, responda pelo 121? Sim, se ele usar o carro dele como uma arma, olha lá, meu desafeto, meu inimigo, pum, vou lá e atropelo o cara, perfeitamente, eu tive a intenção de matar o cara, não foi homicídio culposo, foi homicídio doloso, eu vou responder pelo 121. E, eventualmente, né, mesmo que eu esteja dirigindo o meu veículo, se a minha conduta ultrapassar a culpa e chegar no dolo, pode ser o dolo eventual, mesmo que eu esteja dirigindo o veículo, se a minha conduta ultrapassar a imprudência, a negligência e a imperícia e chegar ali no dolo eventual, aquele que eu consigo ver o resultado e não me importo com o resultado, eu não estou nem aí se eu atropelar e matar alguém, aí eu também vou responder por homicídio doloso do artigo 121. Eu saio do 302, tá? Mas aí eu preciso de fato de elementos para configurar o dolo. Não basta que eu queira dizer, o cara estava embriagado, por isso ele deve responder pelo homicídio do 121. Não, a embriaguez aqui é admitida como uma majorante do 302. Então tem que ter vários elementos que classifiquem a conduta do sujeito como sendo uma conduta dolosa. Galera, vamos ficar por aqui hoje. Aula que vem a gente volta. Deixa eu deixar de compartilhar a minha tela. Deixa eu puxar vocês de volta aqui. E é isso então, galera. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, desabafar, botar para fora? Tira esse peso. Tira esse peso do coração. Bota para fora. Que loucura, né, galera? Tô vendo ninguém aqui. Todo mundo fugindo de mim. Mas beleza, galerinha. Então é isso aí. Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês. Desejo a todos uma ótima noite. Fiquem com Deus.
se cuidem, por favor, nessa loucura aí. E qualquer coisa, qualquer dúvida que tiverem, me chamem, tá, galera? Tchau, professor. Boa noite. Valeu, tchau, Tchau, Lisele, boa boa noite. noite. Valeu, Everson, Laís, Boa noite, professor. Boa noite, Vivi.